Você acredita que a elite de Hollywood e os grandes líderes mundiais foram substituídos por clones? Ou você ainda acha que tudo isso são apenas falhas técnicas de câmera? Comente agora, clone ou teoria? Eu vou dar um coração nos comentários mais corajosos. Fica comigo até o final, porque o último clipe que eu vou te mostrar, um flagrante de um político em plena transformação, é tão perturbador que fez muita gente deletar o vídeo por medo. Depois de hoje, você nunca mais vai olhar para uma tela de TV da mesma maneira. Vamos direto para as sombras. Máscara revelar. Tem um vídeo circulando por aí que é de deixar qualquer um sem dormir. Ninguém sabe a origem, ninguém sabe quem postou, mas as imagens são, no mínimo, perturbadoras. No meio da peça, os artistas começam a tirar as máscaras. E o que aparece por baixo? Esquece qualquer coisa humana. O vídeo tem aquela estética de filme antigo, o que torna quase impossível dizer que é apenas um CGI bem feito. O realismo da época é o que mais assusta. Fica aquela dúvida na cabeça. Será que eram apenas fantasias extremamente bem feitas para a época? Ou estamos vendo algo que não deveria ter sido filmado? Esse tipo de conteúdo mexe com a nossa percepção. Faz a gente olhar para essas apresentações antigas e se perguntar: o que será que realmente estava escondido ali? E você, acredita que é apenas um figurino incrível de época? Ou tem algo a mais por trás dessas máscaras? Comenta aí se você teria coragem de assistir isso sozinho à noite. Dupla Gaga. Se você acha que já viu de tudo no mundo das celebs, se prepara, porque esse registro da Lady Gaga é de dar um nó no cérebro. Sinceramente, é impossível assistir e não sentir um arrepio. Gaga estava em um evento, rodeada de fãs, quando a galera percebeu algo bizarro. Parecia que tinham duas dela no mesmo lugar. Uma estava com o cabelo loiro e a outra com o cabelo mais escuro, mas as duas estavam vestidas praticamente iguais. O pessoal na internet já começou a surtar. Enquanto uns juram que é só uma sósia muito boa, outros já foram direto para a teoria do clone. O que mais assusta é que elas são idênticas. O movimento, o rosto, tudo. Isso é estranho o suficiente para fazer a gente rever aqueles vídeos antigos em que ela agia de um jeito meio fora do normal. E se em alguns daqueles momentos nem fosse a Gaga de verdade, esse vídeo faz a gente questionar tudo o que sabe sobre a Mother Ronster. Momento de falha técnica. Imagina estar no tapete vermelho do Grammy, o auge do glamour, e de repente, a pessoa simplesmente trava. O entrevistador fez uma pergunta super básica: quem você acha que leva o prêmio hoje? Uma pergunta que qualquer artista responde dormindo, né? Em vez de falar, a Gaga simplesmente congelou. Ela ficou com o olhar totalmente vazio, inexpressivo, como se o corpo estivesse ali, mas a mente tivesse sido desligada da tomada. O repórter ficou tão sem graça que chegou a tirar o microfone de perto, visivelmente confuso com o silêncio mortal. Tem gente jurando que era um clone que deu pau técnico no meio da transmissão. Outros notaram uma galera estranha em volta dela, tipo um cara logo atrás que parecia estar controlando a situação e teria cometido algum erro no comando. Filme farmacêutico. Durante uma entrevista de Albert Bourla, CEO da Pfizer, a câmera capturou um movimento incomum em seu pescoço que rapidamente viralizou. A garganta de Bourla apresentava uma movimentação repetitiva e proeminente, descrita por muitos como semelhante à respiração de um sapo, um movimento de papo. O registro reacendeu teorias conspiratórias sobre reptilianos, com internautas questionando se aquele seria um movimento biologicamente natural para um ser humano ou uma falha em um suposto disfarce. O texto levanta uma dúvida sobre quem realmente comanda as grandes potências mundiais, deixando no ar se o episódio foi apenas um ângulo de câmera desfavorável, uma característica muscular peculiar ou algo sobrenatural. Falha na transmissão. Esse caso da Fox News de 2010 é um prato cheio. Uma transmissão que era para ser super normal tomou um rumo que deixou muita gente sem saber o que pensar. Do nada, enquanto uma das âncoras falava, o rosto dela pareceu dar uma derretida ou se mover em padrões que não fazem sentido biológico nenhum. Parecia que a pele estava mudando de forma. O que mais deixou a galera encucada foi que logo após o incidente, a transmissão foi cortada do nada. Sabe quando o erro é tão estranho que preferem tirar do ar?
Pois é, anos depois, o clipe caiu na internet e, claro, virou combustível para as teorias sobre répteis e clones. Sendo erro técnico ou não, o vídeo é bem perturbador de assistir e faz a gente questionar o que as câmeras de alta definição estão captando por aí. Falha gráfica. Se tem uma celebridade que vive cercada de teorias, é a Britney Spears. Mas olha, essa última conseguiu superar todas as outras no quesito estranheza. Tudo começou com um vídeo aparentemente comum dela dançando no TikTok, mas o que os fãs mais detalhistas notaram é de dar nó na cabeça. Quando os fãs mais detalhistas diminuíram a velocidade do vídeo, notaram algo bizarro. No momento em que as mãos da Britney passam na frente do rosto, as feições dela parecem mudar por um milésimo de segundo, principalmente na área dos olhos. Claro que a internet não perdoou. Tem gente jurando que ela mudou de forma e outros que acreditam fielmente que aquilo é um clone de IA e que a Britney verdadeira nem tem acesso à própria conta. Será que estamos vendo a Britney de verdade ou apenas uma versão digital criada para manter as aparências? A dúvida é real e bem perturbadora. E você, o que acha desse mistério? Acha que foi só uma falha técnica de compressão do TikTok ou tem algo muito mais bizarro escondido sob esses filtros? Comenta aí se você também deu o replay para tentar entender. Falha na fala. Tem um vídeo do Benjamin Netanyahu circulando por aí que está deixando todo mundo com aquela pulga atrás da orelha. No meio da fala, parece que as feições dele dão uma mudada bizarra. Por um milésimo de segundo, os dentes parecem ficar mais afiados e, bizarramente, suas mãos parecem ter dedos extras. Nada ali passa aquela sensação de normalidade. E foi exatamente por esse visual estranho que o vídeo explodiu nas redes sociais. Como a internet não brinca em serviço, as opiniões se dividiram. De um lado, a turma que jura que foi um momento de metamorfose, alô reptilianos, do outro a galera que aposta que é um deepfake de IA que deu erro no processamento. Se for IA, a tecnologia está ficando assustadoramente parecida com a gente. E se não for, bom, aí o buraco é bem mais embaixo. Angela Merkel. Durante uma entrevista ao vivo, um zoom da câmera capturou um detalhe incomum no rosto da então chanceler alemã Angela Merkel. O vídeo mostra os olhos de Merkel se movendo de forma bizarra, ficando semicerrados por uma fração de segundo em um movimento que muitos compararam ao de um réptil. O frame viralizou rapidamente, dividindo opiniões entre quem acredita ser apenas um erro de iluminação ou reflexo da lente e aqueles que defendem teorias conspiratórias sobre líderes mundiais reptilianos. O texto sugere que o movimento foi rápido e estranho demais para ser ignorado, questionando se a câmera captou algo que deveria permanecer oculto. Sócia. Todo mundo sabe que o Jeffrey Epstein morreu em 2019, certo? Bom, pelo menos é o que dizem os livros oficiais. Mas um vídeo viral está fazendo a galera repensar tudo. Um cara no sul da Flórida filmou alguém dirigindo tranquilamente ao lado dele. O choque? O motorista era a cópia exata do Epstein. Mesmo rosto, mesma expressão, a mesma vibe. Quando todo mundo começou a dizer que era só coincidência, surge uma nova imagem, supostamente de janeiro de 2026, lá em Israel. O mesmo cara, só que com um visual náufrago, cabelo comprido e barba. Para colocar mais lenha no fogueira, apareceu uma conta verificada do Epstein no TikTok que começou a viralizar do nada. Claro que as teorias da conspiração foram de 0 a 100 em segundos. Tem de tudo, desde gente jurando que ele forjou a própria morte até teorias sobre clonagem avançada. O que mais assusta é que tudo isso está rolando ao mesmo tempo. Tem muita gente começando a achar que ele nunca foi a lugar nenhum e que a gente só estava olhando para o lado errado esse tempo todo. Olhar congelado. A internet virou um verdadeiro ninho de teorias, mas um vídeo em particular do diretor do FBI, Kash Patel, está deixando todo mundo com um frio na espinha. Não foi o que ele disse, mas como ele estava durante a coletiva de imprensa. Os olhos dele pareciam extremamente vermelhos, quase saltando das órbitas. Em um determinado momento, ele simplesmente paralisou, como se tivesse dado um tilt completo ao vivo. A galera na web não perdoou e logo batizou
batizou o momento de falha reptiliana. Perto do fim do vídeo, os olhos dele faziam movimentos super rígidos e mecânicos, como se fosse um scanner examinando a sala. Independente em que você acredita, as imagens são de deixar qualquer um inquieto. Faz a gente se perguntar o quanto do que vemos na TV ainda é uma reação genuína e o que pode ser algo diferente. Será que o peso dos segredos que ele carrega transpareceu fisicamente ou as teorias da conspiração finalmente acharam uma prova cabal? Réptil real. Internautas e teóricos da conspiração afirmam que o príncipe William apresentou comportamentos não humanos em eventos oficiais recentes, feições que parecem não condizer com o momento ou a situação, relatos de movimentos incomuns que dão a impressão de algo fora do lugar sobre a pele, um comportamento considerado rígido demais, que muitos interpretam como uma falha no disfarce. A especulação sugere que a linhagem real guarda um segredo obscuro sobre sua verdadeira natureza biológica. O texto questiona se esses episódios seriam apenas cansaço devido à agenda lotada ou se seriam evidências de uma natureza oculta por trás do protocolo da coroa. Visão hospitalar. O susto que o Jamie Foxx passou em 2023 deixou todo mundo apreensivo, mas o que ele contou depois sobre o que viveu no hospital é de deixar qualquer um sem palavras. Oficialmente foi um AVC, mas o relato do ator parece um episódio de Black Mirror. Durante a recuperação, o Jamie contou que viu uma versão branca de si mesmo entrando no quarto de hospital. Sim, você não leu errado. Ele viu um Jamie Foxx branco. Ele ficou tão paranoico que começou a achar que os médicos estavam tentando cloná-lo para vender melhor a imagem dele no exterior. O cara estava convencido de que era tudo real. Na época, chamaram até um psiquiatra. A galera disse que foi uma mistura de estresse pesado com o efeito dos remédios fortes. O problema é que a internet não deixa nada passar. Agora, o vídeo desse relato voltou a viralizar e a galera das teorias da conspiração já está conectando os pontos. Tem gente dizendo que isso faz parte de algo muito maior, envolvendo clones de celebridades como Jim Carrey e outros figurões de Hollywood. E você, o que acha? O cérebro pregou uma peça nele ou ele realmente flagrou um teste de clone por lá? Comenta aí se você também ficaria surtado se visse outra versão de você mesmo entrando na sala. Mão com falha gráfica. Imagens de Georgina Rodrigues num camarote de um estádio viralizaram devido a um detalhe bizarro captado pela câmera. Durante o vídeo, a mão de Georgina sofre uma distorção visual impressionante, parecendo ficar borrada, deformada e momentaneamente maior do que o normal. Muitos defendem que se trata apenas de uma falha na compressão da imagem ou um glitch digital comum em vídeos de alta velocidade ou baixa qualidade. Por outro lado, há quem sugira explicações mais fantasiosas, como falhas na simulação ou evidências de uma natureza reptiliana. O texto questiona se o que vemos nos ecrãs é sempre fiel à realidade ou se as câmeras estão a registrar lapsos de algo inexplicável que normalmente não percebemos. Segredo perverso. Um vídeo da Selena Gomez está viralizando e olha, o que a galera notou é de deixar qualquer um de queixo caído. A Selena estava caminhando quando acabou escorregando. Um homem que estava por perto ajudou ela a se levantar. Algo super comum, certo? Errado. Se você olhar fixamente para o pé dela, o tornozelo dobra em um ângulo que, honestamente, quebraria o osso de qualquer pessoa normal. Mas o choque real é que ela se levanta como se nada tivesse acontecido e saiu andando sem um pingo de dor. Parece loucura total, né? Mas é aquele tipo de vídeo que, depois que você vê o detalhe, não consegue mais desver. A agilidade com que ela se recupera de um movimento tão agressivo para as articulações é no mínimo suspeita. Será que as celebridades têm um seguro-saúde de outro mundo? Ou estamos vendo falhas em algo que nem imaginamos? Nicole com falha.
Durante a cerimônia do Oscar, Nicole Kidman chamou a atenção do mundo por agir de forma totalmente atípica, parecendo estar em uma frequência diferente. Suas reações e expressões faciais pareciam ter um atraso de processamento em relação ao que acontecia no palco. O jeito de aplaudir, com as mãos esticadas e movimentos rígidos, foi o detalhe mais bizarro. A internet se dividiu entre explicações mundanas e conspiratórias, sugestões de que ela seria um robô ou um clone com defeito técnico, hipóteses de cansaço extremo, efeito de álcool ou apenas o cuidado para não estragar as joias caríssimas que usava. Falha pública. Tem uma galera jurando que o senador Mitch McConnell já foi substituído por um sósia, um clone ou, segurem-se, um avatar controlado por inteligência artificial. McConnell estava lá, falando normalmente, quando uma mulher se aproximou e deu um toque de leve na mão dele. No mesmo segundo, ele simplesmente congelou. Ele ficou totalmente estático, com o olhar perdido, por um tempo que pareceu uma eternidade em rede nacional. O vídeo rodou o mundo e, claro, as teorias explodiram. Por que um simples toque causaria aquele efeito? Alguns dizem que ele teve uma espécie de falha técnica, bem na hora em que ia falar algo que não devia, e a mulher teve que dar o comando para interrompê-lo. Outros acham que se fosse algo tão secreto, ela não faria isso tão abertamente na frente das câmeras. Independente de ser um problema de saúde real ou algo mais sci-fi, a cena foi tão estranha que é impossível assistir e não ficar com aquela sensação de que algo muito bizarro aconteceu ali. Réplicas reais. Se você acha que o drama da família real é só fofoca de palácio, precisa ver esse vídeo que deixou a internet em choque. Sabe aquele arrepio na espinha quando você olha para algo e sente que aquilo não é humano? Pois é, foi exatamente isso que rolou com Harry e Meghan. No vídeo, o rosto deles parecia estranhamente liso, sem aquelas marcas naturais que todo mundo tem. Mas o pior foram os movimentos, bruscos, travados e totalmente antinaturais. O momento que mais assustou foi quando as portas do elevador estavam fechando. A cabeça da Meghan deu umas inclinadas tão mecânicas e bruscas que parecia um boneco de parque de diversões com defeito. No começo, a galera achou que eram só atores usando aquelas máscaras hiperrealistas, mas aí a teoria evoluiu para algo muito mais sinistro. E se eles fossem robôs com inteligência artificial? A teoria que está rolando é que esses seriam protótipos criados para substituir os membros reais em eventos públicos. E o mais bizarro, quanto mais você olha, mais difícil fica de diferenciar. Será que foi só um teste que deu ruim na frente das câmeras? Ou os substitutos já assumiram os cargos e a gente nem percebeu? Cruzamento de clones. Tem surgido uma grande quantidade de vídeos online mostrando pessoas que encontraram desconhecidos idênticos a elas, com as mesmas feições, porte físico e, curiosamente, até estilos de roupas semelhantes. Teóricos da conspiração sugerem que esses encontros não são coincidências, mas sim evidências de que clones estão sendo criados e preparados para substituir pessoas reais gradualmente. Para quem acredita nessa tese, cruzar com um sósia perfeito seria um erro de logística do sistema, um momento em que o original e a cópia se cruzam antes do tempo planejado. O relato questiona se a humanidade é apenas pouco original em termos genéticos ou se realmente existe uma fábrica de cópias operando secretamente. Encontro no parque. Imagina a cena. Você está no parque, relaxando, gravando um vlog super de boa e do nada, a sua câmera capta algo que parece ter saído de um filme de terror. Foi exatamente isso que rolou nesse vídeo que está deixando todo mundo sem dormir. No fundo do vídeo, enquanto a vlogger falava, uma mulher se sentou atrás dela para comer. À primeira vista, parece só mais uma pessoa no parque, mas quando você dá o zoom, o clima muda na hora. O rosto da mulher não parece real, é como se fosse
fosse uma imitação mal feita de uma face humana, com uma textura e expressões que lembram uma máscara de borracha ou algo artificial. A vlogger sentiu que a energia do lugar pesou, percebeu que tinha algo errado e deu fora dali rapidinho. A galera das teorias da conspiração já deu o veredito. Para eles, aquilo não era um disfarce de brincadeira, mas sim algo não humano tentando se misturar sem muito sucesso. Mudança no Senado. McConnell estava falando normalmente quando, do nada, ele simplesmente para. O silêncio foi tão estranho que as pessoas correram na direção dele achando que era uma emergência médica. É aqui que as coisas ficam sinistras. Enquanto o pessoal se aglomerava ao redor dele para ajudar, a câmera captou um vislumbre bizarro. Por um momento, não parecia o McConnell ali, mas sim alguém muito mais jovem ocupando o lugar dele. Claro que muita gente diz que foi só um ângulo ruim, ou o estresse da idade, mas para os teóricos da conspiração, esse vídeo é a prova de que algo não humano estava por trás daquela tribuna. E você, o que acha que aconteceu ali? Foi um mal-estar súbito ou a câmera realmente pegou um momento de shifter, metamorfose, em plena luz do dia? Comenta aí se você também achou esse vulto jovem bizarro. Admissão obscura. Se você acha que os tratamentos de beleza das estrelas se resumem a cremes caros e botox, prepare-se para entrar num buraco de coelho bem sombrio. Um trecho da entrevista do diretor Lee Daniels com a Wendy Williams viralizou e deixou muita gente sem saber se ria ou se corria. Quando Wendy perguntou como ele conseguia parecer tão jovem quanto o parceiro, ele soltou na maior naturalidade que usava um ritual chocante para manter a aparência. Ele deu aquela risada logo depois, como se fosse piada, mas para a galera da conspiração, esse foi o clássico falar a verdade fingindo que é brincadeira. O clima ficou pesado, porque muita gente conectou isso ao triste número de crianças que desaparecem todos os anos. Para piorar, o pessoal resgatou a entrevista de Sandra Bullock na Ellen DeGeneres, onde admitiu ter feito um tratamento facial bizarro com ingredientes, digamos, muito incomuns e controversos. Quando várias celebridades começam a brincar com os mesmos temas estranhos, a linha entre a piada e a verdade começa a ficar bem borrada. Camisola de vaidade. A aparição de Kim Kardashian na Vanity Fair deixou muita gente intrigada, com fãs dizendo que havia algo estranho na imagem. O detalhe que mais chamou a atenção foram os olhos. Algumas pessoas notaram que pareciam mais alongados do que o normal, quase felinos, e depois que percebem isso, dizem que é difícil não notar. Desde então, teorias vêm se espalhando online. Alguns especulam sobre clones, outros conectam o assunto a diferentes conspirações envolvendo celebridades e comportamentos incomuns. Há até quem acredite que algo oculto estaria sendo revelado, por mais absurdas que pareçam. Essas teorias continuam ganhando força nas redes conforme novas especulações surgem. Seriam apenas falhas técnicas e cansaço, ou estamos testemunhando o descuido de algo que não pertence a este mundo? A linha entre a tecnologia e o inexplicável está cada vez mais fina, e talvez esses glitches sejam as únicas frestas de verdade que conseguimos enxergar na simulação em que vivemos. Se você chegou até aqui, é porque você não tem medo de encarar o que a maioria prefere ignorar. Então não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Ative o sininho, porque as sombras nunca param de se mover. E eu estou aqui para garantir que você veja cada detalhe. E antes de ir, dê uma olhada neste vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Nele, eu exploro um caso que faz tudo o que vimos hoje parecer apenas o começo. Cuidado com quem você observa e, mais ainda, com quem observa você. Até a próxima.